Hoje, vindo trabalhar, parei diante da faixa de pedestre para atravessar a rua. E um carro parou para me dar passagem. A rua estava vazia, o sinal estava verde para ele. E na hora eu senti como se fosse um gesto muito bem educado da parte dele, sabe? Aí eu agradeci com aquele aceno de cabeça e fui atravessando com calma. No meio do caminho... Que buzinadão que eu tomei no ouvido. Meu Deus, saltei do chão, tomei um susto e terminei de atravessar totalmente acelerado, né? Cheguei do outro lado, olhei pra ele, abri os ombros e falei assim, ué, o que aconteceu? E a resposta dele veio cheia de palavrão. Em suma, ele quis dizer, depois de uma esforçada tradução, que eu estava andando muito devagar. Aí eu te faço uma pergunta, quem estava certo nessa situação? Num primeiro momento, é fácil você dizer, Rafael, você que estava certo. Afinal, eu estou te contando. Mas se fosse o motorista te contando, talvez você pensasse diferente. E é sobre esse grande perigo de basear o certo e o errado, sobre o nosso ponto de vista, sobre a nossa perspectiva humana, que eu quero te falar hoje. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim, há caminho que ao ser humano parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. O homem, meus irmãos, quase sempre se absolve. O nosso orgulho nos convence rápido. Eu não fiz nada de errado. Mas parando para pensar nessa situação, talvez o homem estivesse com muita pressa, talvez ele estivesse com dor, talvez ele estivesse com uma grávida no banco de trás, com uma criança passando mal na escola e ele precisasse chegar. Ainda assim, ele quis ser educado. E talvez eu realmente estivesse distraído, andando muito confortavelmente. Talvez nós dois estivéssemos com a razão no fim das contas. Mas deixa eu te dizer uma coisa hoje, quando a razão perde o Espírito Santo, ela vira ruído. Quando a justiça perde o amor, ela vira pura agressão. Já falamos por aqui de linguagem torpe. Se você for alguns vídeos atrás, você vai ver lá, palavrão. A boca fala do que o coração tá cheio. E isso disse muito sobre o motorista. Ao me xingar, ele perdeu toda a razão, tornou-se o errado da situação. E por que que eu sei disso? Por que que eu consigo afirmar isso tranquilamente? Porque eu me baseio no caráter de Deus. Não é no bom senso comum, não é na lei do homem, é no caráter do Senhor. O certo e o errado não podem nascer de nós, irmão. Precisa vir de uma fonte externa, uma fonte confiável e imutável. Deus continuará sempre certo, mesmo quando nós falhamos. O caminho de Deus, sim, é direito e jamais conduzirá à morte. E talvez hoje eu esteja falando para alguém que tenha a razão, mas esteja quase perdendo o espírito. Se você acha que você pode ser essa pessoa, comente aqui, quero um coração manso, porque mansidão é fruto do Espírito Santo. E nós, da tribo Salomão, vamos orar pelo teu clamor. Vamos pedir que Deus governe as tuas ações. E se essa mensagem te abençoou, compartilha. Seja fonte de bênção que transborda até o próximo. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo impere na tua vida. Amém.